Fala galera, sejam novamente aí bem acolhidos pelo nosso canal, é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou o Lucas Amaral, autor do livro ainda em construção chamado Vestígios Heróicos, cujo link eu vou colocar aí abaixo para vocês verem. Eu espero que vocês gostem da nossa resenha de hoje, que será sobre este livro aqui, chamado O Poder da Espada, O Poder da Espada, de Joe Abercrombie. Esse é um livro que me surpreendeu bastante em aspectos positivos, tá? A gente vai começar a falar aí dele, porém a gente precisa fazer alguns levantamentos acerca desse livro antes que eu possa começar a resenhar de fato sobre ele. Esse livro, assim como as Crônicas de Gelo e Fogo, que é inclusive um público sobre o qual ele exerce bastante influência, que as pessoas que leram e gostam das Crônicas de Gelo e Fogo realmente costumam gostar muito do Poder da Espada. Assim como esse livro, assim como as Crônicas de Gelo e Fogo, esse livro é contado sob o aspecto de pontos de vista, tá? E pontos de vista de personagens distintos. Sendo assim, o grande ponto forte desse livro, para mim, aí se tornam realmente os personagens notáveis, personagens marcantes, personagens muito bem construídos, com personalidades bastante distintas e muito bem definidas. Portanto, são personagens aí que, apesar de não ter um aspecto psicológico tão aprofundado assim como é na obra de George Martin, possui aí aspectos realmente interessantes e aspectos bastante bem desenvolvidos e demonstrados para nós aí no livro do Joe Abercrombie. Então, a gente vai focar aqui a nossa resenha exatamente nos personagens, até para evitar algum tipo de spoiler, tá? O livro começa com o seguinte: ele nos apresenta um personagem chamado Logan Nine Fingers, em português Logan Nove Dedos, que é o personagem que passa a história mais ao norte, tá? Essa história aí, ela é desenvolvida, os seus alicerces aí são basicamente 3 personagens, mas não são os únicos personagens de pontos de vista, tá? Mas são basicamente os personagens mais importantes. O primeiro dele que nos é apresentado é o Logan Nove Dedos, que é um personagem que se encontra um pouco ao norte do cenário, certo? Um pouco distante inicialmente dos personagens, dos outros 2 personagens principais que estão no mesmo local. E ele é considerado aí, ele é um bárbaro, um selvagem. Ele possui uma cultura um pouco distinta, né? Ele é um rapaz que ele é considerado, ele é como se fosse um campeão. O campeão, que seria o quê? O homem que representa um exército. Ele representa o exército, ele representou há algum tempo o exército de um homem chamado Betod, e aqui eles são chamados homens nomeados, tá? E no seu grupo, no seu pequeno grupo, tá, de pessoas que foram exiladas desse exército, são apenas homens nomeados. Ele tem uma equipe de homens nomeados, e logo no primeiro capítulo ele já se perde aí da sua equipe, o que faz com que as histórias da equipe e de seu líder, né, que é o Logan Nove Dedos, sejam transcorridas de maneira separada. E assim, o Logan nos é apresentado, esse personagem que tem peculiaridades muito interessantes, que apesar de parecer um bruto, é alguém que tem um conhecimento estratégico de batalha, um conhecimento de técnicas de espada muito boas, e utiliza-se aí de qualquer artifício, né, sendo ele honrado ou não. Não gosta de usar armaduras, né? É um sujeito que, à primeira impressão, ele nos dá a ideia de ser alguém extremamente estúpido, porém a gente, como leitor, estando dentro aí da mente dele, consegue perceber que é exatamente o oposto. É uma pessoa muito perspicaz, que possui uma malícia bastante interessante. O segundo personagem, que talvez seja o personagem mais famoso da primeira lei aí, é chamado Sand Danglocta. Sand Danglocta é um inquisidor, que a primeira impressão que nos passa é que ele seja um senhor, tá?
ele sente dores o tempo inteiro, ele sente dificuldades ao sentar, ao se abaixar, ao acordar, ele está sempre reclamando, é uma pessoa bastante ranzinza, porém, aos poucos o livro nos revela aí qual é a sua verdadeira essência, qual é a sua verdadeira origem, que de fato é bastante dramática. Ele é um inquisidor, como eu disse. O inquisidor seria aí, o encarregado pelas informações da Inquisição de Vossa Majestade, né, que seria aí o rei. As informações que eu digo é suavizando. Ele é um torturador, notável torturador, um dos mais importantes aí dessa Inquisição de Vossa Majestade. E ele possui aí uma personalidade extremamente vulgar, extremamente irônica, mas é uma ironia extremamente engraçada ao mesmo tempo que que ele vem colocando algumas pequenas doses de bom humor, é extremamente inteligente também. Então é fantástico estar acompanhando um capítulo de ponto de vista de Sandang Glokta, que é provavelmente o personagem mais famoso, que foi elogiado pelo The Guardian, pelo grande jornal The Guardian. E realmente ele merece todos os créditos de um personagem extremamente cativante, apesar de ser bastante contraditório em determinadas situações, até porque ele era um grande guerreiro, ele era realmente um bom espadachim, certo? Que foi torturado e assim a sua perna foi dilacerada, perdeu todos os dentes. Ele tem 35 anos nesse livro, apesar de ter aí a aparência de um senhor de 90 anos. É muito interessante o aspecto psicológico demonstrado, o orgulho do homem que um dia foi considerado um dos mais promissores do reino todo. Ele vem de uma família nobre, portanto teria tudo para ter um grande sucesso, mas ele teve esse incidente em sua vida em que ele foi torturado por quase 2 anos em uma sala escura e se tornou um profissional em tortura, e desse modo ele é um dos torturadores principais, não é o único. Ele conta ali com a ajuda de 2 práticos, que seriam as pessoas que fazem ali o trabalho braçal, que fazem ali o trabalho de bater, de machucar realmente as pessoas que estão sendo interrogadas. Então essa relação do Sandang Glokta com seus práticos também é bastante instigante. Claro, eles têm ali um ao outro como uma espécie de família, porém são personagens que podem ser considerados aí personagens maquiavélicos, sabe? E o terceiro personagem que nos é introduzido aí, também um dos personagens principais, normalmente não costuma conquistar a antipatia de todos, a simpatia de todos, perdão, a simpatia de todos. É um personagem com problemas bastante fúteis, né? É o chamado Jezal Dan Luthor. Ele simplesmente é o que seria aí, para mais ou menos a nossa época, um Mauricinho, um playboy. Ele vem de uma família notável e suas preocupações aí são meramente estéticas. Ele fica preocupado com o cabelo, com o formato do queixo e principalmente em vencer o campeonato de esgrima, né? Que no ambiente aqui representa muita coisa, representa um título, representa uma promoção, e ele quer ser valorizado. É uma pessoa que se importa bastante com o ego, ele quer que as pessoas gritem o seu nome, quer que as pessoas o bajulem. Então é um personagem que eu particularmente acho muito interessante. Ele tem uma dose de humor bastante crítica social aí, né? Ele não entende por que as pessoas estão sempre abusando dele, as pessoas estão sempre querendo a sua presença, as coisas vão acontecendo e ele se questiona de por que as coisas não são mais fáceis na vida, certo? Então eu particularmente tenho um carinho especial com esse personagem, que também é muito bom, apesar de ser o mais detestado aí dentre os 3, provavelmente é o mais que seria considerado o mais normal, né, mais benevolente. Nós temos lá o Logan, que seria um bárbaro assassino. Nós temos o Glokta, que é um torturador cruel. E temos aí o Jezal, que é nada mais, nada menos do que um rapaz recém-saído da adolescência, que quer aí conquistar fama, fortuna e principalmente mulheres, certo? Além disso, a gente tem alguns personagens bastante interessantes, como o Major West, tá, que é o melhor amigo do Jezal Dan Luthor.
também um personagem bastante relevante aí na trama. E temos também um personagem chamado Cachorrão, tá? Que é um dos membros da equipe que eu disse, dos homens nomeados do Logan 9 Dedos, que conta a história do outro ponto de vista, do ponto de vista dos homens que permaneceram no norte, tá? Enquanto o Logan resolve traçar outros destinos. E temos a Ferro Maldin, que seria aí uma espécie de escrava extremamente ácida, que não confia em ninguém, que resolve tudo na base da agressividade, resolve tudo com assassinato, com qualquer coisa que venha, qualquer tipo de questionamento que venha a ela respondido com hostilidade. Um personagem muito bom, a Ferro Maldin também. Bom, nosso tempo está acabando aí. Eu vou contar um pouquinho da história, tá? Como eu disse, eu quero evitar spoilers, por isso eu concentrei essa resenha nos personagens. Bom, tudo começa quando o Logan 9 Dedos ele conhece um aprendiz de mago chamado Malacus Quai, que vai buscá-lo para o seu mestre, Bayaz. Tá? Então entram aí os elementos históricos da história que foi, do nosso enredo, que foi a criação do mundo, como Bayaz virou pupilo de seu mestre Juvens, como foi criada toda a Terra do Meio, que é onde se passa a história, tá? Que como se fosse uma região central, mais ou menos aqui no Brasil pra gente, o que seria o Sudeste. Então, essa região central que domina todas as outras áreas do cenário, tá? A cidade principal chamada Adwa, que é onde se concentram os personagens de Exaldan Luthor, o Major West, Colin West, é onde se concentra também o Sandan Glokta, tá? Então os personagens principais estão nessa cidade, porém a guerra é continental, ela envolve outras regiões. E aí o Bayaz resolve reivindicar o seu lugar no Conselho Fechado, que é um conselho que possui ali diversos membros de honra que realmente governam no lugar do rei. É como se fosse mais ou menos uma como é que a gente pode dizer? Uma política diferente, uma política em que o rei não domina, né? Não exatamente uma monarquia. Mas então, a gente tem esse aspecto aí importante de política e de construção de história, onde o Bayaz vai reivindicar o seu lugar, que há séculos não é preenchido, é mais ou menos uma posição de honra ali, que é guardada para os magos mais importantes, porém, há muito tempo os magos não ocupam o seu lugar no trono, certo? Então, é mais ou menos essa história, aí começam todas as confusões, começa aí a trama principal, e diferente da Guerra dos Tronos, né, nesse livro, as tramas tendem a se intercalar. Não são 20, 30 tramas distintas que levam ao mesmo objetivo. São aí 6, 7 personagens buscando. Às vezes nem tem uma busca em comum, porém suas tramas acabam se cruzando, os personagens se encontram bastante frequentemente. E é isso que a gente vai ver. É um livro extremamente recomendado. Novamente mostrando aqui o poder da espada. Fantástico. Genial, eu não consigo achar palavras diferentes para isso. É um livro sublime, muito bom, a narrativa impressionante, extremamente detalhado. Mas para as pessoas que têm um pouco de preguiça, eu não tenho, eu gosto muito da narrativa do Tolkien, mas muita gente diz que ele é extremamente descritivo. A descrição do Abercrombie é diferente, ela é uma descrição bastante instigante, é uma descrição muito te deixa extremamente disposto a continuar lendo. Ele é capaz de demorar aí uma página para descrever uma topada de dedo, mas ele põe doses de humor no meio, ele põe doses de emoção que você percebe que foram muito pesquisadas, foram dedicados muito tempo para cada frase dele. Então é um livro sensacional, extremamente recomendado. Vamos fazer aqui os nossos últimos agradecimentos ao pessoal do Nerdspot, ao pessoal do Readbook. Acessem o meu livro, comentem sobre o nosso canal. Vestígios Heróicos vai estar aí disponível para vocês logo em breve, tá? Rapidamente. E no nosso canal
continuem dizendo, aos poucos a gente vai se desenvolvendo. Se vocês estiverem achando os vídeos muito longos, ou quiserem que eu divida em 2 partes, ou quiserem que que eu melhore a minha técnica de oração, ou os aspectos audiovisuais, sejam muito bem-vindos, digam o que quiserem, e a gente se vê na próxima.